Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alan Paulo Nascimento, sou psicólogo clínico e hoje retomamos mais um episódio da nossa série Vivências de Lutos em Animes. Hoje nós trazemos para a discussão da nossa série um anime de nome Angel Beats. Vamos imaginar um colégio. Quando falo um colégio, instituição de ensino médio dentro dos nossos padrões mais próximos aqui da nossa realidade brasileira, vamos imaginar um colégio. Agora imagine que os alunos desse colégio não são estudantes normais, convencionais, mas sim um público composto por espíritos que acabaram de fazer a passagem, que acabaram de deixar o mundo dos vivos, e boa parte deles em circunstâncias meio traumáticas, inopinadas, até porque a maior parte dos frequentadores dessa instituição são bem jovens. Esse é basicamente o enredo de Angel Beats, um anime de 2010, salvo engano, inspirado no mangá homônimo de Jun Maeda. A história vai se basear em algo bastante comum dentro do imaginário budista nipônico acerca da vida e da morte, e que nós já discutimos previamente no primeiro vídeo da nossa série, desta nossa playlist de Vivências de Lutos em Anime, quando discutimos a Nohana. E do que se trata esse imaginário? Basicamente, é comum dentro do budismo, principalmente do imaginário budista nipônico, ao menos no que diz respeito à forma como isso é retratado na literatura de mangá e de anime, que o indivíduo que parte deste mundo, deixando desejos insatisfeitos ou não admitidos para ele mesmo, pode ter dificuldades para poder fazer a travessia para a próxima vida. Só que, no caso de Angel Beats, a coisa é um pouco diferente. Não se trata de ter dificuldade de fazer a travessia para o além-túmulo. Você já está no além-túmulo. A dificuldade é de fazer a travessia para a vida seguinte ao além-túmulo. Ou seja, voltar ao ciclo das reencarnações ou samsara, como é muitas vezes dito dentro do contexto budista. No caso, a história vai girar em torno de pelo menos 3 personagens, na verdade é uma miríade de personagens em Angel Beats, mas eu vou me deter em apenas 3 que são os principais. Yuzuru Otonashi, que é exatamente quem chega do nada e se depara com a garota sniper, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, com um rifle maior do que ela, atirando em outra garota, e que se apresenta como sendo Yuripe Nakamura, a líder da Frente de Batalha dos Não Mortos. Basicamente, uma brigada de resistência composta por adolescentes desse colégio que se recusa a reconhecer a própria morte. E ela está em combate contra aquilo que é chamado de anjo, que depois se descobre que na verdade não era um anjo, era apenas mais um estudante na mesma situação dos demais, mas que na posição de presidente do conselho estudantil tinha a função mais ou menos de encaminhar os falecidos para as vidas seguintes, a Kanade Tachibana. Ao final da história, existe uma baita de uma reviravolta já nos últimos minutos do último episódio, no qual se revela uma conexão impensável entre Kanade Tachibana e Yuzuru Otonashi, e que particularmente me levou às lágrimas, embora eu tenha desdenhado muito do anime até então. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o fato de que, pelo menos no caso de Otonashi, e os demais personagens demonstram bastante isso, é a questão do esquecimento. O esquecimento que começa, no caso de Otonashi, pelo próprio nome. Ele não se lembra qual era o nome dele. E ao esquecer o próprio nome, ele se esquece também da vida pregressa, do que ele viveu e de como chegou até o além-túmulo. Isso nos remete ao que em psicanálise costumamos chamar de denegação, que é o que acontece bem dentro de uma estrutura neurótica, quando o sujeito, para não ter que lidar diretamente com o conteúdo traumático, acaba engendrando uma série de mecanismos, entre eles até mesmo algumas lembranças encobridoras, para não acessar diretamente algum conteúdo que lhe seja muito traumático ou doloroso. É, como a gente costuma até aqui dizer no Nordeste, fazendo uma expressão bem regional mesmo, o famoso comer pelas beiradas um prato de papa quente, perdão. E, no caso de Otonashi, ele leva pelo menos metade do anime para conseguir recobrar as suas memórias, e se explica ao longo da história por que é tão difícil para eles acessar isso, porque envolve perceber a dor que antecedeu a morte, perceber o que foi a existência, as desilusões, e quando o sujeito consegue acessar tudo isso e consegue elaborar e perceber que não há por que ficar se punindo ou se culpando
pelo que aconteceu em vida, acontece exatamente a passagem, ou seja, ele se desprende daquela dimensão e é enviado para Sansara, para o ciclo das reencarnações. A hipótese, ou melhor, a proposta lançada por Yuripe Nakamura, que tem uma história bastante pesada e traumática. Quem assistiu o anime sabe do que eu estou falando. Quem tiver curiosidade, o anime está disponível, inclusive na Netflix também. Tem uma história bastante pesada. O que se percebe também é o seguinte, que o indivíduo, ao conseguir elaborar essa perda, ao conseguir lidar com essas situações e perceber que haviam coisas que ele não tinha como lidar, aquilo que em psicanálise a gente vem chamar de o real, ele consegue avançar para uma etapa seguinte. Mas a ideia proposta por Yuripe, que é a líder da Brigada de Resistência, é de tentar fazer com que o anjo, indiretamente, que eles combatem cotidianamente, faça com que eles cheguem até Deus a fim de questionar a divindade suprema e saber o porquê tudo aquilo, porque eles tinham uma realidade como aquela, e também de tirar satisfação pela vida que tiveram antes. Vou dar mais um belo de um spoiler aqui, nesse sentido de dizer que não, eles não chegam a encontrar Deus ao longo da história, mas eles encontram algo mais importante. Eles conseguem encontrar a si mesmos, conseguem fazer a travessia ao perceber que não havia necessidade de se punir por circunstâncias que estavam além das condições deles e que é perfeitamente possível seguir adiante. Essa certamente é uma das mensagens mais incríveis do anime, além de também nos fazer pensar exatamente o lugar do luto para além da perda, o luto que atinge também aqueles que partem. E a gente pode pensar no luto da parte dos que partem, que estão, por exemplo, na iminência da morte real, ou na iminência de uma morte simbólica, seja o fim de uma relação, o fim de um empreendimento, de uma formação, de uma residência, o que quer que seja, em que duas partes irão se separar, irão seguir caminhos distintos e sentirão de alguma forma a dor dessa separação. Mas é também o momento de perceber que seguir novos caminhos é se abrir a novas possibilidades e também fazer uso daquilo que se aprendeu nas experiências pregressas. Se achou interessante o conteúdo, deixa aqui o seu like ou dislike se não tiver gostado. Deixa aqui embaixo o que você achou. Deixa sugestões também de animes que você acha que seria interessante a gente abordar aqui, seja na nossa playlist sobre vivências de luto, seja na nossa playlist acerca do inconsciente e o trabalho. E lembrando, a nossa próxima reunião no grupo de estudos Narrativas da Finitude acontece na próxima quinta-feira. Estamos com vagas disponíveis até a próxima terça-feira, 23 de março. Portanto, garanta já a sua vaga. Elas são limitadas. Pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp aqui embaixo ou pela nossa página do Instagram.